Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade. Hoje estamos aqui inaugurando o nosso podcast. E o nosso convidado, nosso primeiro convidado, é o prefeito Elias Menezes. Boa noite, prefeito. Boa noite, Alex. É um prazer estar falando contigo, com a tua audiência, inaugurando, como você muito bem disse, o podcast da TV Cidade. Me sinto muito honrado fazer parte aqui do primeiro programa. Sinta-se à vontade para qualquer e toda pergunta aí, estamos à disposição. Prefeito, como é que o senhor recebeu a notícia, o convite na realidade, né? Como o senhor recebeu o convite, do nosso podcast aqui para ser o primeiro a participar aqui hoje? Olha, que eu me lembro, não sei se foi a primeira maneira que você me convidou, mas sexta-feira, né? Foi durante o show do Nando Reis, aliás, antes do show, você tinha me pedido para tirar uma foto, você e seu namorado, para tirar uma foto com o cantor, e lá acho que a gente trocou essa ideia de eu participar do podcast, só agendamos um dia hoje. O que eu me lembro foi essa situação, não sei se teve um contato anterior, mas de cabeça eu me lembro dessa. É, conhecimento. Ô prefeito, na nossa primeira entrevista você já contou um pouquinho, falou um pouquinho, da sua vida, da sua trajetória, mas, talvez muitas pessoas não assistiu, não viu naquele momento da entrevista. Hoje o senhor poderia já também contar um pouquinho para nós da sua trajetória, da forma resumida aí, rapidinho para nós, por favor? Claro, assim, não é uma história muito simples de ser contada, ela tem muitas idas e voltas, digo, geográficas. O meu pai é natural aqui de Nepomuceno, uma família tradicional. Eu sou neto do dentista, saudoso dentista João Menezes, família Lima, Menezes e Simas da parte da minha mãe. Se conheceram aqui em Nepomuceno, no final dos anos 80, início dos anos 90. Meu pai era médico, graduado em medicina pelo UFMG. Depois de formado, ele voltou para Nepomuceno, foi trabalhar em Santo Antônio do Amparo, fazer clínica geral. Fez um certo pé de meia, e o negócio dele era roça, ele gostava mesmo de mexer com gado na fazenda. Fez o pé de meia e comprou algumas terras, primeiramente no Mato Grosso, na cidade de Nova Mutum, que fica naquela região próxima a Sinop, e eu nasci ali no ano de 1998. Eu sou mato-grossense, não sou nepomucenense. Eh, Vocês moraram no Pará também? É? Após isso, meu pai comprou uma fazenda maior, criava gado de corte, se mudou para o Pará. Lá, infelizmente, ele contraiu malária, eu também contraí, e ele veio a falecer no ano de 2002. E aí eu retornei com a minha família aqui para Nepomuceno, muito próximo dos meus avós, e desde esse período me tornei, eu sempre digo onde eu vou, não nepomucenense natural, mas nepomucenense de coração. Estudei a vida inteira na antiga escola da Tia Corina, Centro de Ensino Abreu Carvalho, e já no encerrando o terceiro ano, sem cursinho, eu passei no concurso público no governo de Minas. A graduação em administração pública em 4 anos, e já saindo dessa graduação, entrando como especialista em políticas públicas e gestão governamental na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, que foi uma idealização do professor Paulo Neves de Carvalho, professor titular de Direito Administrativo da UFMG, e do ex-governador, ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Anastasia. Então essa foi minha breve trajetória acadêmica. Fiz uma pós-graduação no Tribunal de Contas do Estado, no TCE, em Finanças Públicas. Trabalhei 3 anos, concluí meu estágio probatório, trabalhei 3 anos no governo de Minas, passando pela CEPLAG, Secretaria de Saúde, Ouvidoria Geral do Estado, e ao final estava lotado da Secretaria de Comunicação, e tive apesar da pouca idade, rodei um pouco entre as secretarias de Estado e adquiri uma certa experiência na administração, na gestão pública. Então, essa é minha história resumida aí. É isso que eu ia dizer mesmo, começou a carreira muito cedo, né, começou novo demais. Você tem 28 anos? 27, 27. completei agora em julho, dia 15 de julho, 27 anos. Ah, tá. O que o Versa significa para você? Você falou da Dona Corina, eu lembrei do professor Versa de matemática, né. Meu filho gosta muito dele, diz que os alunos sempre gostou muito dele. Então eu sei que você teve uma relação, assim, com ele, assim, você gostava muito dele também e tal, ele te deu até inclusive alguns conselhos, né? Tem até hoje não reside mais em Nepomuceno, mora em Divinópolis. Acho que, salvo engano, esse ano ele se mudou de Nepomuceno. E o verso é curioso, a primeira turma, a primeira sala de aula da Corina que ele entrou para dar aula enquanto professor substituto à época, foi a minha. Então eu ainda tenho essa memória dele sendo professor substituto. No ano subsequente, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, ele assumiu a titularidade, da cadeira de matemática lá no Centro de Ensino Abreu Carvalho.
E o Verso é uma pessoa muito vivida, é o Verso, né, o Verso é Freitas. A formação dele é militar, se formou no exército brasileiro, teve naquela campanha de paz no Haiti, e enquanto ele trabalhava no exército, é por isso que eu admiro as pessoas que trabalham e se esforçam para obter resultados na sua vida profissional, pessoal, em qualquer área que for. Ele, trabalhando no exército, fez a graduação à noite em matemática no FMG, que não deve ser uma graduação simples ou fácil, e conseguiu levar os dois simultaneamente. No meio da graduação, trancou, passou um tempo no Haiti na missão de paz, voltou, decidiu que o negócio dele era dar aula. A esposa dele havia passado um concurso para assumir uma cadeira no Centro de Ensino Federal e Tecnológico, no Cefet, conseguiu essa transferência para Nepomuceno e ocasionou dos destinos se encontrarem e ele ser meu professor durante o ensino médio. Eu fui, e isso foi qualquer professor ou direção da escola na época pode reafirmar, sempre um aluno muito dedicado. É o que a gente chama hoje de nerd. Eu sempre fui um nerd e sempre me apliquei muito nos estudos. E no campo da matemática não foi diferente. Tinha intenção ali no terceiro ano, já um certo gosto por política, muito influenciado em 2014, pela eleição presidencial que dividiu o país, Aécio, Dilma. Eu achava aquilo, sabe, muito estimulante, um debate muito interessante sobre o futuro, sobre perspectivas para o país. Muito motivado por isso, eu queria estudar ciências econômicas em São Paulo, na USP. E ele me pegou uma vez e falou assim: olha, economista hoje em dia está muito desempregado, tem muito economista desempregado. Você já ouviu falar da Fundação João Pinheiro? Eu falei: não. Aí ele veio me dizer: olha, é um concurso público, você faz uma graduação, é uma graduação que talvez não seja tão conhecida, reconhecida, mas ela é avaliada na área como a melhor graduação em administração pública em toda a América Latina, e na área de administração em geral, a melhor do país, lá no ranking elaborado pela Folha de São Paulo. Então, ele que me deu esse conselho. Fiz o concurso público. Inicialmente havia me direcionado para estudar em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e eu me lembro muito bem, o ano era 2016. Eu estava na fila para fazer a matrícula em Economia na Federal de Juiz de Fora. E ali eu recebi uma ligação da minha tia, que falou assim: "Olha, foi publicado no Diário Oficial do Estado hoje o resultado do concurso público, você passou. Pega o ônibus e vem para Belo Horizonte, que você vai morar comigo e vai estudar lá na Fundação". Tô querendo ou não, ele é dos culpados de você ser o prefeito hoje, né. Muito, é um dever. Quem tiver insatisfeito pode jogar parte de culpas nele. E nem nesse momento eu ainda liguei para ele e falei assim: "Ô Verso, eu tô num dilema danado, que eu tô aqui na fila, universidade bonita, economia que eu sempre sonhei em fazer, mas tem essa oportunidade profissional", e falou: "Se eu fosse você, pegava um ônibus e ia embora". Eles deu um conselho e eu sempre, como respeitei muito, tive na mais alta conta e estima, segui a orientação do meu bom professor e E foi fui estudar na Fundação João Pinheiro. Mas quem teve a oportunidade de ter aula com o Verso, sabe que, além de bom profissional, é uma figura, assim, de um coração gigante, professor. muito caráter, sempre para cima, sempre muito alegre. E eu sou feliz por ter sido aluno do Verso e por ser amigo pessoal hoje, conviver. Faz algum tempo que a gente não se encontra, mas poder dizer que nós somos amigos. Legal. Agora vamos mudar um pouquinho essa história. Vamos falar aí agora aí sobre essa festa da cidade que teve aí. Qual que é o balanço que o senhor faz dessa festa da cidade aí? E e teve também aí uma situação aí que deixou muita gente insatisfeita, infeliz aí, que foi, aquela situação onde o Zé Cabaleiro não conseguiu chegar aqui no evento no sábado para fazer seu show. Olha, Alex, eu busco no campo da cultura e faço aqui um agradecimento especial à secretária de Cultura, Mirelle Naime, que, a meu ver, tem realizado um excelente trabalho na área cultural e de turismo. Eu busco sempre mesclar os eventos. Nós tivemos o carnaval, feito às pressas, né? Assumimos 2 de janeiro já para realizar o carnaval, que eu faço um balanço muito positivo de retomar as atividades na Concha Acústica, na Avenida das Nascentes, Avenida Paulo Hipólito. Havia um clamor popular que eu absorvi durante a eleição e sempre defendi essa bandeira de retirar as festas da porta da Igreja da Matriz e fazê-las num espaço adequado, que hoje o que a gente tem, querendo ou não, é a Concha Acústica. Então, eu sempre, como eu já estava dizendo, eu sempre quis mesclar os eventos. Tivemos o carnaval, a festa do café mais voltada para um público
sertanejo, que teve ali como linha de frente a dupla João Neto e Frederico, sempre nos limites orçamentários do que a prefeitura poderia pagar, sempre reduzindo o custo em relação ao que a prefeitura gastava nos últimos 4, 8 anos com festa, a gente gastou menos. E agora, na Festa da Cidade, eu quis manter a tradição do FENAC, que é um evento regional que vem se ampliando para âmbito nacional, o Festival Nacional da Canção. Salvo engano, foram 7 ou 8 etapas, posso estar enganado, e fazer coincidir, conversei com a direção, com a equipe, para fazer coincidir o FENAC com o aniversário da cidade, 30 de agosto. E aí a gente vai atrás das agendas. Havia possibilidade, entre elas, de trazer o Nando Reis, que é uma figura conhecida e reconhecida, não digo nem na música popular brasileira, mas mais do rock nacional, ex-integrante do Titãs, e o Zé Cabaleiro, que a gente fechou dia 29 e dia 30. No saldo como um todo, eu avalio não só esse evento, mas os anteriores como positivo, porque na Festa do Café e neste evento nós demos oportunidade para os comerciantes locais. 80, 90% dos comerciantes instalados nas duas peças são aqui de Nepomuceno, são da nossa terra, e sempre reservando espaço cativo para as entidades filantrópicas que poderiam ocupar seus espaços, seus respectivos espaços no evento. Buscamos, na medida do possível, não limitar tanto o acesso dos ambulantes. É claro que tem que se respeitar um certo limite, porque quem não paga para participar da festa, se estivesse ali dentro, seria desigual com quem pagou para ter seu espaço. Mas também buscamos não cercear, tem que ficar a 500, 600 metros, a gente deu uma certa flexibilizada. O show do Nando, sexta, você teve lá, eu te pergunto, você gostou? Gostei, foi Gostou? muito bom. O do Zeca no sábado foi, assim, uma imprevisibilidade. Quebrou não, caiu, tomou uma carreta, pegou um fogo, Foi. uma carreta ali um pouco para cima, salvo engano, de Pouso Alegre, em Isso, Cambuí. perto de Cambuí. Ele havia saído de São Paulo às 3 horas da tarde para fazer um show aqui às 23. E às 3 horas da tarde ficou parado. Na última vez que a gente teve contato, estava 7 horas parado na rodovia. Até que chegou um momento ali entre 9h30 10 horas que simplesmente a produção disse: olha, ele não vai conseguir chegar. Então o show foi cancelado, não foi realizado, o contrato foi rescindido, a população de Nepomuceno não vai pagar, obviamente, por esse show. Adianto que o show do Nando Reis, e eu sempre gosto de citar os valores para ser muito transparente, que custou com cachê mais despesas, né, que são flexíveis, hotel, viagem, equipe, custou 270 mil. Ele foi patrocinado pela Codenge, pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Então foi o show que a prefeitura não bancou. O que a gente bancou foi a estrutura do FENAC, que se instalou e deu oportunidade, assim como na Festa do Café, nós demos oportunidade para os artistas da nossa terra, aqui de Nepomuceno, de se apresentarem no palco 2, como é tradição do FENAC, os artistas da região tiveram oportunidade de se apresentar aí no palco principal. Então a avaliação que eu faço não só desse evento, mas em geral dos eventos da cultura, é extremamente positiva, com o infortúnio, né, que foi esse não comparecimento do Zeca, não por uma questão pessoal, um descompromisso dele, mas por um acidente, um fato Fatalidade. pertinente, infelizmente. É. Então, agora faz para nós uma avaliação dos seus 8 meses de mandato, prefeito. Acredito que, como todo governo, a gente erra e acerta, mas no saldo geral, eu avalio que nós temos, e eu digo nós, que somos todos uma equipe, tanto de cargos comissionados, quanto e eu busquei, como falei durante a campanha, reduzir o número de secretarias, enxugar a máquina, quanto de servidores efetivos, essenciais para o funcionamento da máquina pública, que nós valorizamos esse ano, dando um reajuste anual de 7,5% para os efetivos. Do modo geral, acho que o nosso trabalho é positivo. Nós enfrentamos no início do mandato e ainda hoje algumas dificuldades que muitas vezes não são visíveis para a população, que é a questão de estoques, de planejamento de compra. Nós assumimos a prefeitura a 2 de janeiro sem estoques. Por exemplo, o caso mais, talvez, que repercutiu mais recentemente, era a questão da iluminação pública. O estoque baixíssimo, iniciamos o processo de licitação, e a licitação houve uma alteração da legislação, era a Lei 8666, agora é a 14.133. As prefeituras, o governo do estado, até o mesmo governo federal, estão se adequando a essa nova lei. Há um processo de transição, há alguns temas nebulosos ainda, e a licitação, né, no setor público a gente sempre sabe quando começa.
mas não sabe quando vai terminar. E ela se arrastou, não tinha estoque. Assim que detectamos, iniciamos o processo para comprar as lâmpadas, aderimos ao Siminas, a um consórcio interregional ali da região de Araxá, que já tem disponibiliza, são eles que fazem a troca das campas, das lâmpadas, a manutenção dos relés, mas com a falta de estoque. Eu cito o caso das lâmpadas porque é mais visível, mas isso se prolongou na saúde no início. Nós tínhamos uma situação atípica, porque havia um concurso público vigente e com médicos contratados, cujo contrato se encerrava a 31 de dezembro. Então, dia 2 de janeiro, nós tínhamos uma situação que não poderíamos prorrogar os contratos dos médicos, eu falo geral, mas também de enfermeiros, técnicos de enfermagem, em todas as áreas da prefeitura, e tínhamos de convocar no concurso. Quando eu realizei as convocações de imediato, os servidores, aliás, os candidatos aprovados, eles tinham 30 dias para tomar posse e mais 30 dias para entrar em exercício. Então havia situação que a gente convocava um médico, ele demorava 30 dias para responder, não tomava posse, a gente convocava o segundo, o terceiro, sempre com esse prazo máximo de 60 dias. Citando o campo especificamente da saúde, nós conseguimos e hoje temos todos os PSFs, todos os postos de saúde da família, a policlínica com a equipe integrada e completa, com os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, medicamentos abastecidos. Aqueles que faltam, eu sempre faço questão de clarear essa questão. Os medicamentos são de 3 tipos: os básicos, que têm que ser ofertados pelo governo municipal, os especializados e os estratégicos, que são codivididos entre Estado e União. Aquilo que nos cabe, não há falta de estoque. No campo da educação, já realizamos obras em todas as escolas municipais, sempre focando muito nas escolas da zona rural. E eu tive visitando, visitei recentemente o trabalho realizado na escola do Congonhal, de excelente qualidade. Havia mais de 15 anos que aquela escola não passava por uma reforma robusta, assim como na Capoeirinha nós reformamos, mais de uma década que não se realizava esse tipo de reforma. Então, na educação, acredito também que nós temos avançado, garantido a integralidade do ensino a todas as crianças nepomuceno. E na infraestrutura, que talvez seja o maior gargalo que nós assumimos, iniciamos já no primeiro mês a operação tapa-buracos. Eu sei que ainda falta muito a ser completado. A situação, eu não gosto de fazer política ou administração olhando para o passado, mas é sempre importante a gente diagnosticar como pegamos e como estamos deixando ao final desses 8 meses, que foi o balanço que você me questionou. Realizamos a operação tapa-buracos, já anunciamos a pavimentação de vias que havia, não sei se mais de uma década ou 2 décadas estavam esquecidas, como a Nacito Sarquis, a rua Ronaldo Ângelo de Carvalho, essa praticamente nunca pavimentada. A operação nas estradas rurais, hoje a gente atua em 3 frentes. Tive domingo agora atuando na frente que liga Nepomuceno ao Sapecado, e eu peço só perdão à comunidade do Cedro, quando eu me dirijo, falo Sapecado, às vezes eu esqueço do Cedro, mas a gente estende Sapecado, Cedro e Porto dos Bendes num trabalho integrado. Há um trabalho muito robusto sendo feito aqui na Serra, indo para o Congonhal, estourando aquelas pedras, alargueando a estrada, ao trabalho que foi feito no Barreiro e na região de Três Pontas, onde eu acredito que se concentre a maior parte dos produtores. Então esse é o balanço que eu faço e, de um modo geral, digo e comunico à população que cada centavo do dinheiro público gasto no nosso governo foi gasto com responsabilidade para dar retorno a quem nos paga, que são os cidadãos de Nepomuceno. Ô prefeito, o senhor na sua quando o senhor era candidato a prefeito, o senhor usava aquele bordão: "Dá para fazer". Agora que o senhor está como prefeito, né, está como prefeito, o senhor acredita que ainda dá para fazer, vendo tantos desafios pela frente? Olha, Alex, os desafios que eu enfrento hoje no governo municipal não são diferentes daquele que eu enfrentei no governo estadual. Lógico que em escala diferente. Lá eu era um servidor dentre milhares e hoje eu sou a figura máxima do poder executivo. Mas eu mantenho a mesma perspectiva, que dá para fazer dentro dos limites orçamentários e financeiros e considerando todas as dificuldades próprias do município, algumas estruturais, outras conjunturais que nos foram herdadas pela gestão anterior, mas eu afirmo e reafirmo até o final do mandato que dá sim para fazer. Tá. Ô prefeito, ontem na reunião da Câmara o que mais se falou lá foi sobre
as estradas rurais. Você até falou há pouco tempo aí, agora há pouco aí, principalmente aquela estrada da Três Pontas, né, diz que ali tá terrível. O que que você fala sobre essa estrada? O que está sendo feito, o que ainda pode fazer para melhorar? É um trabalho que eu digo que a população perceberá, inclusive os membros do poder legislativo, perceberá a sua robustez não exatamente neste momento, mas ali é um trabalho estrutural que vai perdurar para além do meu mandato. Foram abertas diversas caixas secas para o momento das chuvas que se aproximam, não haver, empoçamento de água no meio da estrada, né. Foram bauladas as estradas para que a água escorra e não pare, e hoje a gente enfrenta um problema sério e os produtores rurais sabem disso, sofrem isso na ponta, que é a questão das secas. O que se reclamou foi sobre poeira na estrada. Para que os legisladores tomem ciência, acredito que já saibam, o governo municipal conta hoje com apenas um caminhão-pipa de 8.000 litros. Foi isso que nós recebemos de herança. Para o próximo orçamento, que sim, sou eu que estou elaborando, para o próximo planejamento de compras, que é a nossa equipe que está elaborando, nós temos a previsão de adquirir mais caminhões-pipas. Mas num município que tem mais de 3.000 quilômetros de estradas rurais, não dá para ficar molhando as estradas a todo tempo. É natural. Agora, eu garanto que o trabalho que está sendo realizado é sim de qualidade e eu fico satisfeito que se critique um trabalho que está sendo realizado. Muito me entristeceria por se criticar por não estar realizando o trabalho. Uhum. Ô prefeito, uma questão também, o pessoal eles acompanharam um tempo atrás aí, isso aí é polêmica, hein. Como, né? Acompanhou aí um tempo atrás aí o senhor dizendo aí sobre os 2 ônibus que viria a partir do mês de agosto para Nepomuceno, e não vieram. Vai vir ainda? Aconteceu alguma coisa? Não vou ouvir mais? O que que aconteceu? Não, isso que é uma questão apenas, de novo, momentânea. A aquisição desses 2 ônibus está vinculada a um empréstimo, que nós estamos buscando realizar junto à Caixa Econômica Federal, na modalidade do Finisa, um empréstimo entre a Caixa e o município de Nepomuceno, para adquirir os 2 ônibus e realizar as obras necessárias, que é fazer a delimitação dos espaços, para que não aconteça mais como hoje, que o ônibus para no meio da rua, para que ele tenha sua faixa direita para poder encostar, o trânsito fluir e o ônibus embarcar e desembarcar os seus passageiros. Nós percebemos, quando o envio do projeto, que havia uma tendência de queda na taxa de juros, que seria mais vantajoso para o município manter a linha terceirizada como hoje esperar um pouco para baixar os juros, por mais que haja uma repercussão política de início e por mais que haja uma certa insatisfação, mas a bem dos cofres públicos. Essa taxa já está sendo normalizada naquilo que o Banco Central espera que seja o seu patamar para os próximos semestres. Então, hoje nós já estamos mais seguros de fazer essa contratação sem endividar para além do necessário o município. Então, logo seja feita essa contratação e o projeto de lei será encaminhado ainda nessa sexta-feira e será pautado, acredito, na próxima segunda para as comissões e depois para o plenário. Encaminhado o projeto de lei na sexta-feira, eu tenho condições de, ainda este ano, realizado o empréstimo, implementar aquilo que foi prometido pós-eleição, já no exercício do nosso mandato, que é o ônibus circular gratuito. 2 ônibus, para ter rotatividade e, no caso de um parar no oficina, ter o seu substituto. Ah, então tá respondido, porque muita gente nas redes sociais tem feito piadinha, perguntado: "Cadê os ônibus? Cadê os ônibus? Cadê os ônibus?". Então os ônibus vão vai acontecer, vai ter. Vai ter, e todas as piadinhas e críticas que estão aparecendo vão se esgotar a partir do momento que o trabalho tiver sido concluído. Não, legal. E a operação Taba Buraco, perfeito. O senhor falou um tempo atrás, acho que viriam 3 caminhões essa semana, se eu não me engano. Tá acontecendo isso ou tá tendo alguma dificuldade nisso acontecer? Não, não, a operação ela se mantém, e a gente pode até comprovar isso, porque as notas são emitidas, mês a mês, são 3 caminhões de asfalto por semana, totalizando, 12 caminhões ao mês atendendo ao município, e a única dificuldade que a gente tem é de conseguir atender ele na sua integralidade, mas pouco a pouco a gente vai atingindo os mais diversos bairros. É evidente que ainda há ruas que historicamente tem buracos, quase de criação, de estimação, mas nós estamos correndo atrás sim, mantendo a programação para até o final, nos próximos meses, conseguir concluir a operação em toda a cidade. E é uma atividade que nunca se esgota.
Você tampa o buraco, roda a cidade inteira, talvez algo que você, pavimentou lá atrás, é natural, pela chuva, E às vezes era chuva. às vezes pelo peso dos veículos que passam numa determinada região, como na Avenida das Nascentes, ali há o fluxo muito intenso de carretas, né, que até dormem ali na região. É natural que algumas regiões tenham essa reincidência dos buracos. Então é um trabalho que nunca para, a gente vai continuar continuamente, é um ciclo e não se interrompe, de pavimentar e recapear as ruas do nosso município. Aham. Prefeito, e quais aquelas obras e ações concretas que já foram entregues, no seu governo? Olha, eu cito a reforma de todas as unidades escolares, a integração de todas as equipes médico e de enfermagem nos PSFs, o reabastecimento, da infraestrutura do nosso município. Hoje nós temos carros atendendo, isso vai para todas as áreas. Na área da saúde, fazendo as viagens dos pacientes, os ônibus de linha escolar, algumas ainda terceirizadas, atendendo a todos os alunos de Nepomuceno, e ainda atendendo os alunos do ensino médico, seria constitucionalmente obrigação do Estado. Nós atendemos, recebendo um valor defasado. Cito, o reequipamento da operação na zona rural, hoje com 3 pares de máquinas, 3 patrois e 3 retroescavadeiras trabalhando de segunda a sexta-feira e com trabalhos visíveis, a população, e eu acredito que ela reconheça a melhora nas estradas rurais, uma obra que nunca foi realizada no Congonhal, que era de abrir a serra, de alargar um ponto que historicamente você sempre tinha acidentes ali. Ano passado caiu um veículo lá debaixo daquele barranco. Então temos entregas, físicas imediatas para este ano. É evidente que as entregas, mais robustas, elas se iniciam a partir, do próximo ano, porque há um ciclo de execução, de planejamento e execução, que vai para além do alcance do primeiro ano. Esse ano eu estou elaborando o PPA, Plano Plurianual, que tem a vigência de 4 anos, ainda excede 1 ano do meu mandato. E ali estão os programas, as ações, as metas e os indicadores que refletem o meu plano de governo. Eu ainda estou executando o PPA do governo anterior. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento do governo anterior. Então as entregas elas tendem a se intensificar no próximo ano. O que eu já posso anunciar que já está em andamento são recapeamento das ruas Nassif Sarquis e Ronaldo Ângelo de Carvalho, aquisição dos 2 ônibus, essa ainda sai esse ano, a criação do Centro de Especialidades Odontológicas do CEL. Esse é um plano do governo ou não? Esse centro odontológico? Não, esse centro odontológico é um programa do governo federal, em que houve habilitação para alguns municípios. Para se habilitar esses municípios era necessário ir aos consórcios regionais. Eu fui ao Cislab, aliás, a nossa secretária de saúde, que também tem realizado um excelente trabalho, a Mariane Garcia, ao Cislab, ao consórcio, intermunicipal dos municípios da microrregião de Lavras, negociou para que esse centro de especialidades, se instalasse em Nepomuceno, e por meio do secretário de governo do estado de Minas Gerais, Marcelo Aro, que nós recebemos esse recurso. Temos hoje 1 milhão que está sendo destinado para o Nepomuceno, já em fase de habilitação, para tão logo o dinheiro esteja em caixa e o projeto aprovado, nós darmos início à obra. Não era um programa que eu tinha previsto inicialmente, foi uma oportunidade que surgiu por uma parceria com o governo federal, com recurso do governo do estado. Ah, sim. Ô prefeito, essa polêmica também, ai, ai, ai. Aqui, durante também a sua campanha, o senhor falou que não criaria novas secretarias, mas há um tempo atrás foi para a Câmara um pedido de votação lá para criar uma nova secretaria, acho que algo é relacionado à imprensa. É, a questão é a seguinte: foram aglutinadas secretarias. A Secretaria de Administração e a Secretaria de Fazenda hoje respondem apenas para um secretário, que é o Cleonaldo de Carvalho. Aí nós reduzimos já em o número de secretarias. O que eu propus, talvez devesse ter tratado isso de forma mais ampla, já com toda a reforma administrativa, mas nós quisemos fazer paulatinamente, é que se excluísse a Secretaria de Esportes, que ela fosse absorvida pela Secretaria de Cultura, como era no passado, Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, e se instituísse uma Secretaria de Comunicação. E havia ali a conta na ponta do lápis, que a instituição dessa secretaria,
acoplada com a redução de outra secretaria, então a gente fala do número de mesmo número de secretarias, sem a criação de uma nova estrutura, sem um acréscimo no número de unidades funcionais na prefeitura, havia ali a conta na ponta do lápis, de que criando essa secretaria com 2 cargos de provimento, em comissão, nós pagaríamos um valor menor do que a licitação que fora realizada nos 4 anos de gestão anterior. O que a gente pagaria para servidores alocados na prefeitura para realizarem as atividades de comunicação que são necessárias para informar a população, das campanhas de vacinação, das eventualidades de falta de água e energia, da de comunicar das ações que estão sendo e serão realizadas pelo governo, são atividades próprias da administração pública, isso não é marketing pessoal. Existe no estado a Secretaria de Comunicação Social, existe no governo federal, associada ao gabinete do presidente da república, a Secretaria de Comunicação Social, que eu pretendia instituir em Nepomuceno, e na ponta do lápis, o que jamais for observado nas críticas, esse valor era menor do que os contratos anteriormente vigentes na prefeitura. Então, aquilo que foi apresentado com a criação de cargos, na verdade, representava e ainda representa uma redução do dinheiro despendido dos cofres públicos. Entendi. Ô prefeito, também uma questão que tem sido bastante comentada em redes sociais é a falta de iluminação. Tem muitas luzes escuras. Isso como é que tá? Vai resolver logo? Vai demorar? As luzes, como eu disse, foi um problema de estoque. Muitas vezes a população se sente indignada, insatisfeita, dizendo a gente já vai adentrando ao mês de setembro e não conseguiram repor os estoques. De fato, não conseguimos. Foi realizada a licitação. Na licitação, você tem a concorrência entre empresas. As, as 2 primeiras empresas que participaram do processo licitatório foram desclassificadas por recurso da terceira. Então, aquilo que era para demorar 3, 4 meses se arrasta agora até setembro, porque houve recursos, aí tem que dar direito ao contraditório e ampla defesa, aí desabilitou a primeira empresa, entraram com recurso, agora desabilitou a segunda, estão entrando com recurso. O que a gente teve foi o esvaziamento dos estoques anteriores e uma doação feita por 2 empresários de Nepomuceno que deram um reabastecimento. E eu pude acompanhar, sobretudo ali na região do Alto Cruzeiro, que havia muito não havia sido feito. Então, o problema hoje que a gente enfrenta é única e exclusivamente a questão do estoque de lâmpadas, que já logo logo será resolvido. A instalação dessas lâmpadas, nós já temos o contrato vigente via Seminas, a empresa sempre que demandada vem a Nepomuceno, mas infelizmente ainda hoje, e é a realidade do setor público, por conta das legislações e amarras que são próprias da burocracia, infelizmente hoje nós não temos lâmpadas para atender na demanda, a expectativa da população, oportunamente no tempo que ela gostaria, que eu mesmo gostaria. Ah, sim. Tem uma outra questão também que tem se reclamado bastante. Inclusive, os vereadores da Câmara discutiu isso, e em redes sociais, pessoas na rua falando também, a respeito, da limpeza urbana aí. Parece que não está tendo as varreduras nas ruas, as ruas estão sujas. Olha, novamente, é difícil falar porque eu não quero fazer política olhando pro retrovisor. Mas na última revisão do plano de cargos e carreiras, foram extintas, as vagas para auxiliares de serviço geral, popularmente você tem as varredeiras e o pessoal que faz a limpeza interna dos prédios da prefeitura. Essas vagas foram extintas, então eu não posso nem fazer concurso, tá só alterando a lei geral de planos de cargos e salários, instituindo esses cargos. O que nós temos procurado fazer e não fizemos ainda, porque está faltando dinheiro na prefeitura mesmo. A situação é essa, se a gente quiser, se você quiser, a gente pode até se aprofundar nessa questão. O que nós estamos buscando fazer é terceirizar essa limpeza, contratar uma pessoa jurídica com seu corpo de funcionários para realizar a limpeza em parceria com os servidores que hoje nós temos na prefeitura. Mas dentro dos limites, dentro do que é possível, não tem ninguém parado, encostado na prefeitura. Os servidores trabalham as suas 8 horas diárias, fazem as limpezas, e eu valorizo muito as varredeiras que iniciam na madrugada, muitas vezes quando a gente ainda não as vê, ainda está dormindo, elas fazem o seu trabalho com muita dignidade, com muito empenho, com muito esforço. O que falta é uma questão de pessoal limitado a uma restrição orçamentária e financeira que infelizmente a gente atravessa, e eu não esperava facilidades. Sempre disse que Nepomuceno caminhava nos últimos anos
para bancarrota, para um cenário de déficit orçamentário. Foi exatamente isso que eu encontrei quando assumi a prefeitura, numa gravidade maior do que esperava. Nós temos feito esforço para economizar recursos naquilo que eu considero um desperdício e alocar esses recursos onde eu considero que serão de melhor proveito para a população. Mas está no nosso radar sim a terceirização da limpeza pública em Nepomuceno. Certo, perfeito. E uma outra questão também, no início do seu mandato, o senhor falou sobre os animais errantes aí, muitos animais abandonados pela rua. Inclusive, alguns dias atrás aí, eu saindo de casa da garagem lá, quase que atropelei 2 cavalos. Então, o que que vai ser feito? O que que tem sido feito ou não tem sido feito, no momento a respeito disso? Porque existe ainda muitos animais, na rua aí pode causar acidentes, né. Essa é até uma questão cultural e histórica do nosso município. Eu tenho lá na nossa equipe o secretário de Fazenda, Cleonaldo de Carvalho, que foi, no passado, secretário dos prefeitos Paulo Hipólito e depois do Silvio Lucas. E ele conta que uma vez houve uma reunião no Salão do Marte, junto com o promotor, com o juiz de direito, com os vereadores, para se discutir a questão dos animais errantes, sobretudo os cavalos, nos limites da região urbana. Então, um problema que a gente está falando desde a década de 90 e se arrasta até os dias de hoje. Infelizmente, é por uma questão cultural, por um descumprimento de uma lei municipal, algumas pessoas deixam seus animais transitando em vias públicas. Há uma empresa terceirizada, contratada, que sejam feitas as denúncias nos canais oficiais, na ouvidoria, e todas as denúncias são atendidas, ou diretamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, locada lá na casa do produtor rural. Sejam feitas as denúncias, esse terceirizado é acionado, e para que o proprietário tenha o seu animal devolvido, é preciso que ele pague, recolha uma guia junto à tributação do município. Está vigente, espero que a população colabore, denunciando junto, sobretudo, à Secretaria de Agricultura, quando vê os animais na rua. Mais do que mandar foto no WhatsApp ou grupo no Facebook, isso chega para os secretários, e muitas vezes chega para mim, mas fazer essa denúncia oficial para que nós tenhamos o registro e façamos a captura do animal junto à empresa contratada. Entendi. Prefeito, o senhor se sente preparado para enfrentar os desafios da cidade até o final do seu mandato? Como é que tá isso aí na cabeça? Me sinto preparado, acredito que os principais desafios já foram enfrentados. Olha, eu assumi num ano atípico. eh, Herdamos de restos a pagar de dívida, e a gente ainda vai explorar isso no Tribunal de Contas do Estado, de 7 a 8 milhões de reais. É uma injustiça danada um prefeito no final do mandato legar ao seu sucessor tamanha dívida. Eu assumi com um embargo que eu prefiro talvez eu não adentrar, mas a questão hoje que eu saio, a gente paga mensalmente mais de 200, cerca de 260 mil reais, sem contrapartida da prestação de serviços, e eu assumi o compromisso de manter esses servidores atuantes, trabalhando e recebendo seu salário em dia, porque afinal são servidores contratados por uma autarquia municipal. E enfrento hoje uma adversidade que, infelizmente, e eu sempre me posicionei politicamente à direita do PT, sempre fui um crítico do governo do PT, não só por questões ideológicas, mas porque historicamente o PT tem por hábito não repassar recursos aos municípios e concentrá-los em Brasília, talvez como uma estratégia política. É para que você tenha noção, os impostos que são compartilhados com os municípios, com os estados e municípios, estes o PT desonera, como é o caso do imposto de renda, que houve uma revisão da desoneração. Mas por quê? Porque são compartilhados entre todos, pesa sobre os estados e ainda mais sobre os municípios. Somos 853 em Minas Gerais, mais de 5.500 no Brasil como um todo. E as contribuições, que são aqueles recursos que o governo federal mantém só para si, esses jamais são desonerados. O governo federal não abre mão de recursos, mas quando é para o estado, município, ele abre. E vivemos hoje uma realidade econômica que é da estagnação, se não do decréscimo, do ritmo de crescimento da nossa economia, e o que reflete na arrecadação dos municípios. Os municípios, aqueles que não são mineradores, que os mineradores têm sim receita própria, e os municípios que não estão atrelados ao turismo sazonal, eles basicamente, como é o nosso caso, vivem do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E estudos da AMM, da Associação Mineira de Municípios, da CNM, da Confederação Nacional de Municípios, relatam que
perspectiva de que esses recursos se reduzem até 50% ao longo dos próximos anos. O que eu recebi em janeiro, nós recebemos 3 parcelas de FPM, dia 10, dia 20 no fechamento do mês. Aquilo que você recebia no início de janeiro já se reduziu em cerca de 10 a 15%, que pesa muito sobre os ombros não de todos os prefeitos, todas as prefeitas. Então, o maior desafio que eu tinha a enfrentar, eu acredito que eu estou enfrentando é neste ano, com um planejamento adequado a partir, de 2026, e espero que se normalizando o cenário econômico e que se alternando o governo em âmbito federal, a tendência é que nós tenhamos, não digo mais facilidades, mas um cenário menos, turbulento para ser administrado como certo. Uhum. Agora falar um pouquinho da imprensa, prefeito. O que o senhor acha da imprensa local? O senhor acha que ela é importante para o município? Sem dúvida, a imprensa ela é importante para o município e eu digo para o equilíbrio dentre os poderes. Há quem diga, são 3 os poderes, se a gente retomar a repartição, executivo, legislativo e judiciário, e há quem atribui à imprensa o papel de quarto poder, que é o de fiscalizador e também o poder opinativo, né, de influenciar as opiniões na sociedade. Em âmbito local, acho que isso se faz muito relevante para evidenciar situações econômicas, sociais e de infraestrutura que desabonem determinado governo e para se fiscalizar também quaisquer desvios ou irregularidades de conduta cometidos por agentes públicos. Eu considero o papel da imprensa essencial, jamais tive, por opção ideológica, o seu cerceamento, muito pelo contrário, eu sou um liberal, defendo a liberdade de imprensa ao extremo. O que eu digo sempre em Nepomuceno e não falo da TV Cidade, que desempenha o seu trabalho, que eu reconheço. Nós temos 2 rádios historicamente estabelecidas em Nepomuceno, a 104,9 e a Rádio Clube, na 95, com quem eu tenho você e as 2 rádios boa relação. Mas o que eu digo é que há um outro órgão de imprensa que não faz jornalismo, que faz política, que estava atrelado a um grupo político que tinha o seu viés ideológico, que participou desse grupo político, esteve associado a esse grupo político ao longo dos últimos anos, e não faz a mim críticas construtivas ou que representem a realidade nepomuceno, mas faz política pensando para a eleição daqui a 3 anos. Tô quase terminando já, prefeito. Sempre essa, sempre na página 40 lá do seu plano de governo, eu já até já falei sobre esse assunto em outro momento com o senhor, com você, né? Você prefere que fala você. E você, Senhor, eu sou tão velho assim, não, 7 anos ainda, não é muito novo. Então, na página 40 lá fala sobre a volta da maternidade aí. O senhor acha que ainda há essa possibilidade até o final do mandato? Ou o senhor acha que isso é difícil? a volta da maternidade, olha só, ela está muito associada à gestão que se tem na Santa Casa. A prefeitura ela paga pelo pronto atendimento. E na realidade, e eu digo isso, porque já me foi, sabe, pessoalmente e informalmente dito, o pronto atendimento ele também acaba, de certo modo, custeando as atividades da Santa Casa. São 2 órgãos distintos. O que eu acho que falta no âmbito da gestão da nossa unidade hospitalar filantrópica, que é uma entidade filantrópica, é aumentar a produtividade, porque o aumento da produtividade via tabela SUS, via procedimentos cirúrgicos, né, procedimentos de leitos e tudo, aumentando essa produtividade, se aumenta os recursos próprios da instituição. O que é necessário ser feito é habilitação da nossa unidade hospitalar, repito, filantrópica, para que se abra a maternidade, e o custo é alto. O que seria necessário para se reabrir a maternidade? Que a materne que esse centro, em Nepomuceno, ele não atendesse somente a nossa população, mas que ele fosse uma referência regional, que atendesse, por exemplo, a Carmo da Cachoeira, a Coqueiral, a Santana da Vargem, os municípios limítrofes a Nepomuceno, para dar escala de produção para que a maternidade pudesse se sustentar, ou pelo menos tivesse um déficit mínimo. É um projeto mais de médio prazo que não pode ser feito ao estalar dos dedos, que tem que estar associado a uma boa gestão, a práticas inovadoras na instituição e que tem que ter uma visão de futuro. A política do governo do estado, e eu não sou exatamente um crítico ao governo do estado, mas é a de andar justamente na contramão.
fechar essas maternidades, esses centros, e focar em unidades regionais. Eu acredito, por outro lado, como prefeito e como cidadão nepomuceno, que historicamente, tem o seu valor ter uma maternidade no seu município, e hoje nós temos um gap, temos uma possibilidade de restabelecimento, justamente porque os municípios vizinhos muitas vezes não estão satisfeitos com os atendimentos, prestados em Lavras, e a gente tem que fazer isso antes que seja inaugurado o hospital, da UFLA, senão aí assim a gente vai ter uma concorrência que vai inviabilizar essa competitividade regional. Então há caminho sim para até o final do mandato restabelecer a maternidade, mas ele não depende única e exclusivamente do governo municipal. Entendi. Ô prefeito, a gente que é da imprensa, a gente anda bastante, a gente conversa com muitas pessoas, e há um tempo atrás aí, muitas pessoas falaram que foi bloqueado no WhatsApp pelo prefeito, porque essas pessoas estavam incomodando demais. Por que essas pessoas foram bloqueadas? Olha, Alex, eu não tenho problema nenhum em falar isso não. A quem faz pedidos, solicitações ou mesmo denúncias, reclamações de modo educado, eu não tenho problema nenhum em respondê-los. Muitas vezes não consigo responder a todos. O WhatsApp que eu tenho é pessoal, eu não tenho um perfil profissional para trabalhar. O que eu tenho de profissional são as minhas redes sociais verificadas no Meta, e não sou só eu que tenho acesso. Lá a gente dá as respostas na medida do possível. Agora, quem me ataca de maneira desonesta ou trata de temas da minha vida pessoal, eu me dou o direito e a liberdade sim de bloquear, até para não perder tempo com certas críticas que não contribuem de maneira nenhuma para o governo ou para o meu crescimento pessoal. Uhum. Certinho, prefeito. É isso aí, então. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que o senhor mandasse um recado aí, para essas pessoas que estão insatisfeitas com o seu governo e também para as pessoas que estão satisfeitas, estão felizes com o seu governo. Manda um recado aí para a população de Nepomuceno. Cara, isso faz parte da democracia. Eu sempre digo que eu fui eleito com 6.511 votos. Mas houve aí, se a gente considerar, o Luiz Fernando teve Quase mil, uma foi. 4.000 e o terceiro candidato 3.000, né? Isso, às vezes. Exatamente. Então, assim, havia uma parcela de pessoas que não acreditavam, isso é da democracia, do convencimento, da oratória, ou muitas vezes da associação de ideias, que não acompanharam o meu posicionamento político. Se eu fui eleito por 6.511, hoje eu governo para toda a população, para 25.018. E governo sabendo que a gente que apoia, ou gente que aprova, melhor, eu acho que a palavra é essa, que aprova as nossas ações, e há uma parcela da população que desaprova. Mas é uma tendência natural, muito ainda mais nesses tempos de rede social, que as críticas apareçam mais do que os elogios. Eu tenho ciência, eu ando pelas ruas de Nepomuceno, eu não sou um prefeito que estou fechado no gabinete, eu não me dou regalias de viajar muito para fora do município, de usar carro oficial, sabe, de estar trancado naquele mundo de bajuladores. Eu recebo as críticas e recebo também muitos elogios. E pessoalmente, eu garanto que mais elogios do que críticas. Elas fazem parte da democracia, são necessárias também para a gente corrigir os rumos que considerarmos que são necessários corrigir. O que eu posso dizer é que a responsabilidade fiscal de reduzir o déficit da prefeitura de Nepomuceno, de reduzir a dívida, para que a gente tenha um futuro mais próspero. Eu digo um futuro para além do meu mandato, que eu nunca garanti, nunca falei em reeleição. Eu sempre falo em cumprir 4 anos em excelência, dando aquilo, o máximo daquilo que a gente pode entregar. E é esse o meu compromisso com a população de Nepomuceno até o findar do meu mandato. É isso aí, prefeito. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí de ser o primeiro a participar do nosso podcast aqui, viu? E aí, obrigado aí a todos os telespectadores que assistiu esse podcast até o final e até o próximo podcast da semana que vem.